Água. Temos demasiada? Não temos suficiente? Vamos deixar de a ter? Em 20 anos, perdemos 20% da água disponível em Portugal. Num futuro próximo, desenhado pelas alterações climáticas, esse cenário vai agravar-se. Não há agricultura sem água, venha da chuva ou da rega. Hoje, para produzir alimentos, usamos 70% da água que captamos. A agricultura é de longe o maior consumidor quando comparamos com o setor urbano ou industrial. As culturas de sequeiro ainda representam a maior parte da superfície agrícola em Portugal, mas as áreas regadas têm vindo a crescer e a revelar-se cada vez mais rentáveis. Olhando para um futuro onde a água é mais escassa, que modelo agrícola pode ser mais sustentável? Estamos muito perto. Parece que não, mas estamos. Viemos até o Algarve, uma das regiões com mais falta de água no país. Seguimos Rosa Dias para conhecer a sua produção agroecológica em Castro Marim, predominantemente de sequeiro. Aqui tens o meu terreno. E aqui é o abacateiro, pronto. Rosa quer mostrar-nos dois mundos separados por uma vedação. Aqui há uma ganância, ok? Estes sistemas são sistemas para maximizar a produção no matter what. No matter, ou seja, não interessa o que é que acontece ao terreno, não interessa o que é que acontece à água, não interessa o contexto, os vizinhos. Mais do que a água que os abacates consomem, preocupa o modelo intensivo de produção agrícola. No Ministério da Agricultura jamais deveria ter permitido que fosse aqui instalado este abacateiral, porque este terreno onde vocês estão, os pés, está certificado em agricultura biológica desde 1994. E ali à frente é precisamente já a zona de infiltração do aquífero de São Bartomeu, que está poluidíssimo de nitratos e azotos amoniacais por conta destas plantações. Sentamos-nos com Rosa Dias e outras agricultoras da Associação Agroecológica Albio, que sentem o futuro do sequeiro ameaçado. O próprio Ministério da Agricultura e os mecanismos de apoio e de incentivo à agricultura, eles próprios são castradores das atividades mais sustentáveis. O crivo passam os mais rentáveis e normalmente os mais rentáveis são aqueles que estão menos preocupados na manutenção sustentável dos recursos e que são focados efetivamente no lucro, no muito lucro, que para o Estado significa mais impostos, mas que para as pessoas da zona que cresceram aqui e estão habituadas a ver aquela paisagem desde sempre. Mas eu agora olho ali para trás e no meu perfil de montanhas tenho uma espécie de um depósito gigante de água. E eu olho para ali e penso, pronto, já não é bem a minha terra. Mais acima, no Alentejo, a água que o Alqueva trouxe há 20 anos também transformou a paisagem. Com o regadio tem aumentado a produção intensiva. Aqui, o olival e o amendoal crescem sem medo da falta de água. Num ano de seca extrema, o Alqueva nunca baixou dos 80% de capacidade. O Alqueva é capaz de regar durante 4 anos sem chover. E, portanto, não há mais nenhuma barragem a nível nacional que o consiga fazer e também não há muitas barragens no mundo que consigam aguentar 4 anos sem uma única gota de água. É o olival o maior consumidor da água do Alqueva. O olival moderno ou superintensivo em sebe pode ter até 2.500 árvores plantadas por hectare. O amendoal tem vindo a ganhar terreno, mas culturas como o milho, hortícolas ou a vinha ficam abaixo dos 5%. O plano é aumentar o projeto agrícola em mais 50.000 hectares, até 2023. Neste momento aqui no Alqueva temos uma área regada de 120.000 hectares e é mais ou menos expectável que nesses próximos 50.000 hectares, alguns desses hectares venham a ser de olival. O contrário seria realmente difícil de explicar. Não é só no Alqueva que a área regada vai crescer. O Plano Nacional de Regadios para 2030 prevê a modernização de velhos blocos de rega, a maioria no Alentejo, e a instalação de 134.000 hectares de novos regadios. Nós temos que fazer coexistir sistemas de sequeiro com sistemas de regadio. Os dois sistemas são essenciais para podermos manter o equilíbrio destes dois sistemas de produção, que se querem complementares, mas nós temos que perceber que em Portugal, assim como em Espanha e noutros países com as características do nosso, por cada hectare de regadio, nós produzimos 5 vezes mais do que num hectare de sequeiro.
Teremos condições para aumentar o regadio em todo o país num cenário que anuncia menos água? Mas eu costumo dizer que Portugal é um milagre da meteorologia, não é? A Península Ibérica, no essencial a meseta ibérica, é uma zona razoavelmente desértica ou semidesértica. E, portanto, onde Portugal acaba é onde o deserto começa. O verde de Portugal, o verde que toda a gente conhece, é a chuva, é a precipitação. E essa é cada vez mais incerta. Numa situação que nós vamos viver nas próximas décadas, que é uma situação de mudança climática, em que se vai juntar na nossa latitude a redução da precipitação, o aumento dos fenómenos extremos, tudo isto ao mesmo tempo, eu penso que seria cegueira as pessoas não compreenderem que a agricultura que pode existir é a agricultura protegida. Protegida no seu sentido global, protegida do vento, da temperatura, da falta de água, ou seja, a agricultura tem que ter um certo nível de proteção. Proteger a agricultura dos períodos de seca e levar a água onde ela escasseia. A água chegava aqui, portanto eu lembro-me quando era miúdo, a água, aliás veio por aqui que a estrutura de cimento acaba aqui, não é? Portanto daqui para a frente era água. E olha agora. Com isto tudo. E esta areia? Esta areia é do rio, não é? Portanto é a areia do rio que ficou a descoberto. Portanto, não há peixes. Não há peixes. É numa das margens do rio Tejo, junto à Alpiarça, que ouvimos falar de uma ideia que pode alterar a paisagem agrícola no centro do país, o Projeto Tejo. Aquilo que o Projeto Tejo, uma das coisas que o Projeto Tejo propõe é repor o ecossistema aquático, com a fauna e com a flora. Portanto, você não tem, como não há água, não é? Como não há água, não há flora do ecossistema. Como não há água, não há peixe. Aquilo que nos propomos fazer é pôr água no rio. E, portanto, voltamos a reabilitar esse ecossistema. Entramos dentro do Tejo para saber mais. A diferença deste projeto para o Alqueva é que nós não estamos aqui a fazer barragem nenhuma. Nós estamos a pôr um rio, a repor o caudal do rio, é artificialmente que repomos, sim senhora, porque também a chuva desapareceu, e portanto nós consideramos que o que vai acontecer é que as espécies que havia, vai haver em mais quantidade. Porque nós estamos a repor aquilo que em 1950 passava aqui. Era muito caudal, cheias permanentes, portanto não havia barragens nenhuma, não é? Na altura de 1940 não havia barragens nenhuma, cheias permanentes. As barragens fizeram-se precisamente para isso, para regularizar. Para controlar, foi para a eletricidade e para controlar, não foi para o regadio. Portanto, nós estamos a repor, nesse aspecto é diferente do Alqueva. Ao recuperar o caudal do rio, o objetivo é torná-lo navegável para mercadorias e turismo. Mas, acima de tudo, vai permitir aumentar a área agrícola regada para que a produção se torne mais rentável. Para passar de 100 mil hectares agrícolas, que hoje são regados, para 300 mil, vai ser preciso construir 6 açudes de até 4 metros de altura entre Abrantes e Lisboa. Serão rebatíveis e com escadas passa-peixes. Mas haverá água suficiente para encher o rio? A Associação fez um estudo do balanço hídrico do Tejo até 2100, portanto até quase 80 anos, para ver, entrando em conta com as alterações climáticas, não é? Portanto, para ver o que é que ia acontecer aqui ao Tejo. E chegámos à conclusão que mesmo que Espanha deixe de vir o caudal que costuma vir, que é mais ou menos metade, em média, um bocadinho menos, mesmo assim os escoamentos de Portugal, que é o rio Zézer, o rio Ponsul, o rio Ocreza, a Ribeira de Nisa, esses escoamentos todos são suficientes para abastecer a população, que são 3 milhões de habitantes que aqui há, para regar os 300 mil hectares, neste momento são só 100 mil hectares regados, nós queremos passar para 300 mil hectares, não é? para fornecer o caudal ecológico, portanto é suficiente para isso tudo. A falta de água é um falso problema. Existe água suficiente para suprir todas as necessidades que nós temos neste momento. É óbvio que para duplicar a exportação de bens agrícolas na Ilha do Tejo, não há água suficiente para isso, se calhar. O movimento Pro-Tejo tem sido a voz mais crítica deste investimento. Defende que se diminua a área a ser regada e, sobretudo, que se repense o modelo agrícola. Transitar para uma agricultura cada vez mais ecológica, cada vez mais sustentável, porque só com floresta, com mais vegetação, com mais biodiversidade, é que podemos reverter as alterações climáticas. Se nós não fizermos isto, as secas vão ser cada vez mais intensas, a falta de água vai ser cada vez mais intensa. E a probabilidade de vermos açudes e barragens sem água vai ser cada vez maior. Até que ponto é que faz sentido pensarmos em alargar as áreas de regadio num cenário que se prevê que venha a ter menos água disponível? É polémico, isso é polémico, porque obviamente que nós temos que ter perfeita consciência que em Portugal, e é no mundo inteiro, mas em Portugal, sobretudo, em resultado quer dos cenários de alterações climáticas, quer da natureza mediterrânica do nosso país, a água é um fator condicionante ao desenvolvimento da nossa economia. Ninguém quer
proibir, digamos, a rega. Percebe-se perfeitamente que o regadio é o que traz, digamos, produtividade e é o que traz, enfim, retorno aos agricultores. Portanto, é perfeitamente natural que a comunidade agrícola queira apostar no regadio. Coube a Rodrigo Proença de Oliveira fazer um estudo que pela primeira vez reúne informação sobre a água que temos disponível em Portugal. Acredita que se tiverem de pagar mais pela água, os agricultores vão querer gastar menos. Se eu tiver um preço da água um pouco mais elevado, vou criar incentivos para a utilização de culturas que sejam menos utilizadoras da água. Obviamente que essas culturas pode haver culturas mais produtivas, com uma rentabilidade maior, mas se usarem mais água, o agricultor depois vai ter que ter esse custo. Estamos em Val de Arém, numa das 40 herdades de olival intensivo da empresa Nutrifarms. Aqui, a tecnologia ajuda a gastar a água estritamente necessária, sobretudo pelo custo. Temos todo o interesse em consumir menos água, para gastar também com uma optimização de recursos económicos, digamos, e também porque a planta também não quer excesso de água. O comportamento da planta é o ideal quando está no conforto. Em excesso ou falta de água, é tão mau o excesso como é a falta de água. Em Portugal, só 3% das explorações de regadio usam sistemas mais inteligentes para gerir a rega. Mas há uma aposta na modernização e eficiência de que o Alqueva quer ser modelo. O sistema gota a gota é o quê, exatamente? Como é que funciona? Pronto, o sistema gota a gota, como o próprio nome diz, é uma rega gota a gota. Tem um gotejador, que é este furinho aqui, e que vai debitando gota a gota. Cada gotejador debita mais ou menos 2 litros numa hora. Porquê é que é tão importante isto ser gota a gota? Porque praticamente 90% ou mais de 90% da água que nós estamos a debitar fica no solo e é absorvida pela planta. Quando nós regamos uma planta, se for com uma mangueira aqui por cima, grande parte da água vai-se perder. Mas, ao mesmo tempo, este tipo de olival permite extensões muito maiores, ou seja, temos aqui 172 hectares, não é? Portanto, enfim, são grandes áreas de olival aqui no Alqueva. Isso significa mais água no total, mais água que é utilizada para a produção. Isso é sustentável? Se não for o olival a estar nestas superfícies, vai estar outra cultura qualquer. E garanto-lhe que o olival, acho que é a cultura que menos água consome. Portanto, até nisso é mais sustentável, digamos, do que outro tipo de culturas que pudesse estar aqui nesta superfície. Para Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero, é preciso ir mais longe. Nós temos que discutir, efetivamente, o tipo de modelo agrícola, de modelo alimentar, de modelo da relação do nosso país em termos económicos, naquilo que faz sentido ou não produzirmos. E aí eu acho que nós estamos a ultrapassar os limites como digo, da resiliência. Estamos a ir longe demais, porque no fundo o que é um grande olival, o que é o amendoal, etc. São negócios financeiros. Mas temos que aumentar o regadio, porquê? A expansão do regadio serve para aumentar a exportação agrícola. Os objetivos da agricultura é produzir cada vez mais e rentabilizar o lucro, porque é uma atividade económica, e os objetivos do ambiente é proteger os nossos recursos. Com a plataforma Água Sustentável, Cláudia Sil e outras ambientalistas alertam para os perigos da expansão do regadio em zonas onde a água já escasseia, como o Algarve. A ampliação do regadio é oportunística, porque está a usar fundos que estão aí disponíveis para o fazer, e esses fundos são aplicados ou são disponibilizados com falsas premissas, porque se nós juntássemos a informação ecológica montante, esses fundos se calhar não estavam a ser disponibilizados. Foi esse o alerta deixado pelo Tribunal de Contas Europeu no final do ano passado. Uma auditoria aos financiamentos agrícolas da União Europeia revelou que todos os Estados-membros estão a utilizar os fundos para apoiar culturas com utilização intensiva de água em zonas sob stress hídrico. Se me pergunta, e revê-se nesse relatório do Tribunal de Contas, revejo-me. Para quê? Para poder trabalhar do ponto de vista da política pública, para poder ter a oportunidade de não só implementar políticas públicas que ajudem a resolver alguns problemas que existem,
mas também limpar uma imagem negativa que infelizmente também se foi criando acerca da agricultura. Também a Agência Portuguesa do Ambiente quer evitar os erros do passado. Reconheço que no processo anterior aquilo que era a resposta mais clássica era apostar em novas captações, sejam elas subterrâneas ou novas barragens, e menos na eficiência, mas claramente agora está-se a mudar um bocadinho essa nova visão para apostar e aquilo no caminho certo, que é na eficiência. E portanto, aquilo que eu insisto, eu tenho que adaptar as opções dos agricultores à água que o território tem. É assim que deve fazer e não ao contrário, senão a coisa vai correr mal. Regamos com mais precisão, gota a gota, mas em áreas cada vez mais vastas. Chegará para garantir à agricultura portuguesa os fundos da nova política agrícola comum? Corremos o risco de nos entusiasmarmos com a eficiência do regadio?